em suas palavras. Então a Bíblia tem muito a nos dizer sobre isso. Vamos começar lendo a palavra de Deus aqui. Quero ler em Provérbios capítulo 6, verso 16. Vamos lá, leia comigo a igreja rapidamente. Olha aqui, preste atenção lá em cima, essa galeria, todo o povo de Deus. Nada te perturbe agora, nada te roube agora. Desligue o celular que estiver roubando a sua atenção. Não fique passando mensagem para ninguém. Deus está falando com você agora. Amém? Vou passar mensagem porque fulano não veio. Se ele viesse, vou mandar essa mensagem. E você perturba mandando mensagem, nem você ouve, nem ninguém aprende. Então, pare agora, desligue o seu celular, porque você está em audiência com o rei agora. E na presença do rei, você para tudo só para ouvi-lo. Tem 6 coisas que Deus aborrece. E a 7ª, ele tem nojo dela. 6 coisas que ele aborrece e a 7ª que Deus enoja, que Deus não suporta. Primeiro, olhos altivos. É orgulhoso, soberbo. Língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que Deus não suporta, é aquele que semeia contendas entre irmãos. É o que semeia confusão, contenda entre irmãos. Está aí. Está bem claro aí. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Repita isso comigo, vamos lá todo mundo junto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está utilizando bem a sua língua? Está utilizando bem este membro? O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Amém, povo de Deus? Aleluia, pela palavra de Deus. Então, eu estou falando porque hoje é um dia de ceia, e nós estamos aqui numa reunião, e não pode ser simplesmente mais uma reunião. Nós temos que sair daqui, irmãos, transformados, renovados, purificados. E que Deus dê ordem a anjo hoje, nesta noite, para com uma penaz pegar uma brasa viva do altar e tocar os nossos lábios aqui hoje. E queimar os nossos lábios, e purificar os nossos lábios. Que o Espírito Santo venha sobre nós nesta noite. Olha o que diz Tiago capítulo 3, versículo 6. É o estudo bíblico que o pastor Júnior está dando aqui toda terça-feira sobre o livro de Tiago. Ora, a língua é o que mesmo? É fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. Contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Olha o que ela faz, irmão. Ela põe em chama toda a carreira da existência humana. Que força tremenda! Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, temos ou não temos que ter cuidado com esse pedacinho de carne? Muito. Muito. Eu quero que você reflita um instante. Pense um pouquinho. O que é que você tem feito com esta língua que Deus lhe deu? O povo de Israel, quando saiu do Egito, irmãos, e estava caminhando para a terra prometida, experimentou dessa terrível contaminação que veio através da língua. Capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Números
nós vemos que Deus dá ordens a Moisés, para que Moisés enviasse 12 espias, para observarem a terra que eles haviam de possuir. Então Moisés escolheu um príncipe de cada tribo, e 12 homens, príncipes, representando cada uma tribo, foi enviado para espiar a terra. E durante 40 dias eles espiaram a terra, fizeram um levantamento para trazer um relatório. Quando os 12 homens voltaram, eles trouxeram um relatório a Moisés e a toda a congregação de Israel, mas esses relatórios eram diferentes em seu conteúdo. Eram diferentes em seu conteúdo. 2 homens, Josué e Caleb, que estavam entre os 12 espias, trouxeram um relatório de ânimo, trouxeram um relatório de coragem, um relatório de ousadia, um relatório de fé, trouxeram um relatório de conquista, dizendo: olha, o nosso Deus que nos prometeu essa terra vai nos dá-la. E as pessoas que têm lá, ainda que sejam grandes, sejam gigantes, as muralhas são fortes, mas Deus peleja por nós. Trouxeram uma palavra de coragem para o povo. Mas de repente, os outros 10 tomaram a palavra. Agora eram 10 contra 2. Os outros 10 espias trouxeram um relatório difamador, um relatório desanimador para o povo, um relatório de medo, e através de suas palavras, eles infamaram a terra que haviam espiado, arrebentaram com a terra. Irmãos, a terra era boa, manava leite. Quem manava leite e mel? Quer dizer, manava leite e mel? Uma terra construída, plantada, uma terra pronta para morar, cheia de casa, palácios, uma terra pronta. E agora, eles só viram o inimigo, só viram a dificuldade, só viram o problema. Você pode ler comigo rapidamente Números capítulo 13, versículo 27 em diante. Leia comigo rapidamente aqui, ó. Números 13, 27. Quero ler com os irmãos esse texto. Números 13, 27 em diante. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Trouxeram um cacho, 2 homens carregando um cacho de uva, parece. A terra era boa, produtiva. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Tinha gente para todo lado. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eia, vamos. Ao versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Um fala para subir, outro fala para não subir. O 32, se não me engano, tem o 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Mentira, a terra era boa, e todo o povo que vimos nela são homens gigantes. Eles acabaram dizendo para si mesmos: e nós nos vimos perante eles como gafanhoto. Há poder em suas palavras. Há poder em suas palavras. E assim também o éramos aos seus olhos. Sabe, irmãos, confusão. Qual a minha mensagem aqui nesta noite de ceia? Cuidado com as suas palavras. Amém, povo de Deus? Homens, mulheres, jovens, adolescentes, estão me ouvindo? Cuidado com as suas palavras. Sua palavra tem poder para mudar todo o curso da sua vida, todo o curso
da sua vida. Meus irmãos, todo o povo foi contaminado através de suas línguas. E o resultado dessas línguas contaminadas, sabe qual foi? Foi o povo com medo. Esse é o resultado. Foi o povo murmurando, querendo eleger um outro comandante para trazê-lo de volta para o Egito, um outro capitão, desprezando Moisés e Arão. Falaram, vamos levantar alguém para nos levar de volta, porque vamos morrer nesse deserto, não dá para entrar na terra prometida. Como conquistar essa fortaleza? Vamos voltar para a escravidão, para a mão do faraó. Quiseram apedrejar Moisés. Olha o resultado de palavras malditas, palavras negativas, palavras que infamam. Agora queriam apedrejar Moisés, seus líderes, mas também acabaram atraindo sobre eles a ira de Deus. Atraindo sobre eles a ira de Deus e o seu juízo, pois 40 dias que eles passaram espiando a terra, se tornaram 40 anos de peregrinação pelo deserto. 40 dias que eles passaram espiando a terra, se tornaram depois 40 anos de peregrinação pelo deserto, por causa da sua língua. Da sua língua. E nesses 40 anos pelo deserto, a morte de todos aqueles que não creram na promessa de Deus. Aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, morreram todos. Só entrou na terra prometida uma geração nova que nasceu no deserto, porque não creram em Deus, creram nesses homens que infamaram a terra que Deus havia prometido a eles. Palavras, note bem uma coisa, querida igreja, eles estavam à porta da terra que Deus havia prometido aos pais. Estavam na divisa, do outro lado do rio Jordão era a terra. A terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, aos seus pais. Mas por causa daquelas palavras, daqueles homens, e do resultado que aquelas palavras trouxeram, o medo, a murmuração do povo, eles então agora por 40 anos mudaram a natureza do seu destino. E talvez não tenha acontecido com a gente assim, irmãos. Nós acabamos mudando a natureza do nosso destino. Muitas vezes nós também estamos a um passo de um milagre, a um passo da porta abrir, a um passo da resposta de Deus para a nossa vida. E aí a nossa língua debulha, e aí a nossa boca debulha, e aí nós falamos o que não devíamos falar, não devemos falar. Nós não nos contemos, nós não suprimimos, ou nós não reprimimos, ou nós não temos domínio próprio. E quantas vezes falamos coisas que nós não queremos falar, e acabamos falando, e por causa disso pagamos um preço tão alto. Tão alto. Quantas vezes nós temos atrasado a visitação de Deus em nossa casa, em nossa família, em nossos negócios, porque na hora das coisas, nós ao invés de adorar a Deus, nós murmuramos, reclamamos, blasfemamos, nós choramingando pelos cantos, nós fazemos o que nós não devemos fazer. E mudamos o rumo da nossa história. Que nesta noite o Senhor venha nos visitar, tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nesta noite o Espírito Santo venha sobre nós e mude a nossa história aqui nesta noite. E cada um possa olhar para a sua língua com muito cuidado, com muito cuidado. Deus não quer que o seu povo esteja sofrendo por causa da sua língua. Deus não quer. Então na palavra de Deus encontramos alguns princípios de como dominar a nossa língua.
É um mal incontido, irmãos. É perigosíssimo. Tiago capítulo 3, versículo 8, leia comigo, Tiago 3, verso 8, olha o que diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Estava falando aqui pela manhã aqui. Antigamente havia só uma língua no povo e deu confusão. Hoje tem milhares de línguas e dá confusão. Confusão. Eu estava dizendo aqui pela manhã, para Deus arrebentar com a força e a idolatria e destronar os deuses do Egito, envergonhar os deuses do Egito, lançar por terra toda a idolatria do Egito. Deus teve que mandar 10 pragas para acabar com o Egito. Mas uma só praga destruiu o povo de Deus. Não foi 10, não foram 10, uma só: a murmuração. A murmuração, só esta praga foi suficiente para trazer um juízo pesadíssimo sobre o povo de Israel. E eu fico pensando o quanto que nós não temos sofrido durante a nossa história cristã por causa da nossa língua. Eu fico pensando quantos filhos de crentes não estão na igreja por causa da língua. Filhos de líderes, pastores, estão pelas prisões, estão na prostituição, estão nas drogas. Eles não amam a igreja, eles não querem saber da igreja, porque lá em casa eles ouviram falar muito sobre a igreja. Falavam mal da igreja, falavam mal dos líderes, falavam mal das autoridades, falavam mal do país, falavam mal do salário, falavam mal da empresa, falavam mal do emprego, falavam mal de tudo, principalmente da igreja e seus líderes. E quando se tornaram adolescentes, eles não quiseram vir para a igreja, eles não vão amar a igreja, não vão querer a igreja. Por isso, nós temos que ter cuidado em nossa casa com aquilo que nós falamos, amém, povo de Deus? Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas palavras. Nós estamos ensinando, nós estamos ministrando, nós estamos liderando, fazendo e falando. Palavras que pai desceu sobre filho, ministrou sobre filho, que mãe ministrou sobre filha. Palavras de maldição, palavras pesadas. E hoje vê uma família destruída, vê seus filhos perdidos e não sabe o que fazer. Há poder em suas palavras. Casamentos estão sendo destruídos por causa de palavras. Relacionamentos destruídos por causa de palavras. Amizades antigas acabando por causa de palavras. Há poder em suas palavras. Que o Espírito Santo te ilumine aqui nesta noite e fale ao seu coração nesta noite como você tem que fazer para controlar a sua língua e fazer dela um instrumento de Deus. Alguns princípios de como domar a língua. Precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor nos ajude através da sua palavra. Primeiro princípio: levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Leia comigo: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, quando temos o nosso pensamento
preso à palavra de Deus, em obediência a Cristo, a nossa língua saberá ser controlada. Em segundo lugar, renovando a mente pela palavra de Deus. Renovando a mente, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, leia comigo. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler ainda um outro versículo da palavra de Deus, está em Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21, diz assim a palavra de Deus. Tiago 1, 21 e 22. Tiago 1, 21 e 22, irmão. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Guarda essa palavra aqui, ó. Acolhei, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Amém, povo de Deus? Recebei, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A parte que cabe a você fazer após a sua conversão é estar renovando a sua mente pela palavra de Deus. Você já se converteu a Cristo? Entregou sua vida a Jesus? Vou te falar uma coisa: quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, quando você se entrega totalmente a Deus, o seu espírito nasce de novo. O seu espírito nasce de novo, mas a tua mente precisa ser renovada. A sua mente precisa ser diariamente renovada pela palavra de Deus. Então guarde bem essas duas palavras aqui no texto que acabamos de ler. São palavras interessantes, palavras de muita importância para nós. No texto: transformai-vos e acolhei. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Recebei a palavra em vós implantada. Essas palavras nos mostram ação, transformação, recebimento, ação. E essa ação, irmão, que temos que ter para que nossas palavras também sejam renovadas. Palavras renovadas. Terceiro lugar, princípio para você aprender a domar a sua língua, controlar a sua língua. Peça sabedoria a Deus. Terceiro princípio, pedindo a Deus sabedoria. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quem recebe aí, diga amém, Jesus. Amém, povo de Deus, sabedoria para viver. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria, irmãos, para usar a língua. Sabedoria para falar na hora certa, falar as coisas certas na hora errada, falar as coisas certas de maneira errada, no lugar errado. Estamos de sabedoria para falar. Não é porque eu estou com a verdade que eu posso falar de qualquer maneira. Não é porque eu estou certo que eu posso arrebentar com o outro em nome da justiça própria. Eu tenho que saber falar até a verdade. Até a verdade precisa se aprender a ser dita. Tem gente que fala a verdade de uma maneira tão ruim que acaba machucando as pessoas com a sua verdade, arrebentando corações, estragando o relacionamento em nome da verdade. Cristo veio cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Olha o que diz a palavra de Deus aí em Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Olha aqui esse versículo aqui, ó. Eclesiastes 5, 6. Vem comigo esse versículo 5, 6 de Eclesiastes.
Não consintas que a tua boca te faça culpado. Que texto fantástico. Não consinta que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, não sabia, foi sem querer. Não. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Preste atenção nesse texto. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem diga diante do homem de Deus, da palavra de Deus, que foi falta de advertência, falta de conselho, falta de conhecimento, falta de ensino. Não é. Por que razão se iraria Deus contra você por causa da tua palavra, a ponto de destruir as suas coisas, as suas obras, seu trabalho, sua vida? Então, cuidado com as suas palavras. Essa ferramenta nós usamos diuturnamente, irmãos, ano após ano, e falamos muito mais do que deveríamos ouvir. Quem dera nós ouvíssemos mais e falássemos menos. Mas ao contrário, nós falamos muito e ouvimos pouco. E por causa do muito falar, nós acabamos pecando, por causa do falar demais. Se você quer ter sabedoria para controlar a sua língua e as suas palavras, peça a Deus. Estamos de acordo? Diga amém, Jesus. Vamos pedir para Deus, amém, irmãos? Sabedoria. Quarto princípio: reconhecer que pelas tuas próprias forças não conseguirá nada. Você precisa do Senhor. Amém? Amém, povo de Deus? Quarto princípio: reconhecer que por suas forças você não conseguirá nada. Ei, irmão, irmã, você precisa do Senhor. Precisa de Deus na sua vida. Olha o que diz Isaías capítulo 6, versículo 5 em diante. Isaías 6, 5 em diante, leia comigo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. Quem recebe esta palavra, diga amém, Jesus. Fala: Deus, eu preciso isso, Deus. Eu quero isto nesta noite, Senhor, por causa da minha família, por causa do meu casamento, por causa dos meus filhos, por causa dos meus empregados, por causa da minha empresa, por causa da minha vida, da minha igreja. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso comigo nesta noite. Que um anjo com uma tenaz vá no altar de Deus agora e pegue de lá uma brasa viva e passe aqui nesta noite, aleluia. E toque aqui nesta noite em cada boca, em cada lábio. Porque quando isso aconteceu, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. Toca minha alma, em meu coração queimar, me queima com brasa viva do altar. Toca, Senhor, toca em mim. Toca em mim, Senhor. Isaías reconheceu que era um homem de impuros lábios, mas Deus, o Senhor, transformou aqueles lábios impuros em lábios de um profeta cheio da unção do Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Irmãos, quando o Senhor toca em nossos lábios com o fogo do seu Espírito e de sua palavra, as nossas vidas e vocabulário são transformados. Ei, nossa vida e nosso vocabulário é transformado.
Como está o seu vocabulário? Pastor, está do mesmo jeito quando eu não era crente. Como está o seu vocabulário em casa? Aqui pode ser um vocabulário muito bonito, muito glória a Deus, muito aleluia. Mas ao sair dessa porta para fora, ao entrar no carro, ou alguém bater muito forte a porta do carro, ou alguém atrasar um pouquinho, ou chegar em casa, como está o seu vocabulário? Como está o seu palavreado? Quais são as músicas que você andou ouvindo depois que aceitou Jesus como Salvador? O que é que tem no seu carro? Qual é as letras das músicas que você ouve? Ei, não adianta querer ser uma criatura nova com velhos costumes. Não adianta querer ser uma nova criatura com velhos hábitos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Uma canção nova, uma música nova. Nós ouvimos outras coisas. Nós ouvimos outras músicas. O nosso palavreado é outro, a nossa conversa é outra, o nosso assunto é outro, até a nossa piada é outra. É diferente. Crente conta piada também, ou não conta? Mas tem que saber contar, tem que conhecer seus limites. Que tem crente com piada picante que dá até inveja, até o ímpio tem inveja dele. Que até o incrédulo tem inveja dele. De tão picante que é a piada que ele manda para os outros. Cuidado com suas palavras. Você pode não estar falando, mas está escrevendo para alguém, está falando. Você está falando e está mandando mensagem. Recebe essa. Olha o que eu recebi aqui agora, vou mandar para você. Só o que não presta. Geralmente é só o que não presta. Porque o que é bom mesmo é difícil mandar para os outros. Por que nós somos assim? Irmãos, o Espírito Santo tem que vir hoje aqui, amém, povo de Deus? Ele tem que tirar uma brasa viva do altar de Deus e queimar a nossa boca aqui nesta noite. Queimar a nossa vida e trazer purificação aqui nesta igreja. Purificação nesta igreja. Purificação em nossa vida. Ele precisa vir aqui sobre nós esta noite. Purificar os nossos lábios. Aleluia. Guarde isso em seu coração. Em quinto lugar, quinto princípio para aprendermos a domar e a controlar a nossa língua. O quinto princípio é invertendo a situação. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Invertendo a situação. Se você se vê nessa situação que eu estou falando, de descontrole da língua, então a minha mensagem para você nesta noite é: comece a agir de maneira contrária à de costume. Comece a agir de maneira contrária à de costume. O que o senhor quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: se a tua língua fala de medo, comece agora a falar de coragem. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Se a tua língua fala de dúvida, comece a falar de fé agora. Inversão. Se a tua língua fala de miséria, comece a falar de prosperidade da sua vida agora. Prosperidade da sua vida. Se a tua língua vive falando de maldição, comece a abrir a sua boca só para abençoar vidas. Se a sua língua vive falando de murmuração, e murmura do marido, e murmura da mulher, e murmura da igreja, e murmura do governo, e murmura do país, e murmura de tudo e de todos, pare com isso e comece a louvar a Deus. Comece a adorar a Deus, comece a engrandecer a Deus, comece a glorificar o nome do Senhor. Inversão de situação. Faça isso para a glória de Deus. Se você reconhece que a tua língua fala mal dos outros, e você se vê um fofoqueiro, comece a orar pelas pessoas e pare de falar delas. Amém, povo de Deus? Quando a gente começa a orar pelas pessoas, a gente não tem coragem de falar mal dela. Quando a gente ora por alguém, não tem coragem de falar mal dela. Então, comece a orar pelas pessoas e deixe a vida dos outros em paz e procure ver se dá conta da sua. Procure ver se dá conta da sua. Deixa os outros em paz. Cuide da sua casa, cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide da sua língua. Ela é um remédio ou uma ferramenta de destruição.
Você precisa cuidar desta língua. Se você reconhece isso, pare. Quando as pessoas procuravam a Jesus, elas vinham com seus temores, elas procuravam Jesus com seus problemas, elas vinham com suas doenças, elas vinham oprimidas pelo diabo. E Jesus, através da palavra, revertia a situação dela naquele momento. Curava o doente, alegrava o triste, levantava o caído, confortava. Elas procuravam Jesus com aquelas situações dela, e quando elas viam Jesus, ele aplicava a palavra de Deus e revertia a situação. Sabe, irmão, Jesus causou uma grande inversão em nossas vidas. Quem reconhece isso, diga amém, Jesus. Quem reconhece, diga obrigado, Jesus. Jesus causou uma grande inversão na sua vida ou não causou? Quem era você e quem é você hoje pela graça de Deus? Olha a inversão que Jesus causou na sua vida quando você encontrou com Ele neste lugar. Preste atenção nisto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Efésios 2:1, põe rapidamente para mim. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Inversão. Que grande inversão Jesus causou na sua vida. João 10:28. 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida dos seus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, fale as palavras de Deus. Fale as palavras de Deus. Cristo disse que não veio para condenar ninguém. Ele disse: eu não vim condenar vocês. Ele falou assim: as vossas próprias palavras julgarão vocês no dia do juízo. Eu não vim julgar vocês. Vocês serão julgados pelas vossas próprias palavras. A boca fala do que o coração está cheio, irmãos. Então Cristo diz: por que vocês me chamam Senhor, 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 e não fazem o que eu mando? E não obedecem a minha palavra? A boca fala do que o coração está cheio. Eu quero que nesta noite o seu coração esteja borbulhando de palavras boas. Amém, povo de Deus? Eu quero que nesta hora o seu coração e a sua alma esteja borbulhando de palavras boas, palavras boas. E que a sua língua se torne como a caneta de um escritor habilidoso. Que o seu coração ferva de palavras boas e a sua língua seja como a pena de um destro escritor, de um perito. Escreva. Irmãos, o que passou, passou. Nós temos uma história nova pela frente. Temos novo pela frente, amém, povo de Deus? Temos algo novo pela frente. O nosso futuro está limpinho. O nosso futuro está limpinho. Então vamos deixar o passado para trás e vamos usar esse membro para a glória de Deus. Sendo cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo vai ter a sua língua controlada e a sua maneira de falar será diferente. Para falar, cantar, dar ações de graças, eu preciso usar a minha língua. E essa língua tem que estar cheia do Espírito Santo. Deus quer que a nossa vida esteja alinhada de acordo com a sua palavra. Então Efésios 5:17 diz assim para nós, rapidamente: por esta razão não vos torneis insensatos,
mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Amém? Amém? Fique bêbado, mas do Espírito. Fique bêbada, mas cheia do Espírito Santo. Não de bebida misturada, não de vinho. Aqui nós somos radical contra a bebida alcoólica. Radical, porque quem toma um copo, toma uma garrafa, toma um garrafão. É só começar. Então é melhor cortar o mal pela raiz. Não vos embriagueis com vinho, fora, mas enchei-vos do Espírito. Porque no vinho tem dissolução, tem confusão. Falando entre vós, olha aqui, olha a língua aqui, olha aqui a língua aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Língua, amém, povo de Deus? Língua, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nossa língua, cantando, orando, dando ações de graça, abençoando vidas, intercedendo. Tiago está falando, a nossa língua deve ser usada para louvar ao Senhor, para orar, para abençoar nossa família, para abençoar nosso cônjuge, abençoar nossos filhos, abençoar nosso trabalho, abençoar nossos irmãos, pregar o Evangelho, testemunhar, expulsar os demônios, amém, povo de Deus? A nossa língua deve ser usada para a glória de Deus e edificação dos outros. Chega de colocar a nossa língua a serviço do inferno. Não deve ser usada para falarmos mal uns dos outros. Nossa língua não deve ser usada para murmuração, para blasfemar. A nossa língua não deve ser usada para estar bajulando ninguém. A nossa língua não deve ser usada para mentira, para amaldiçoar ninguém, para falar palavras que não edificam e que não trazem bem nenhum e não acrescentam nada a ninguém. Nós não temos tempo para isso, amém, povo de Deus? Nós não temos tempo para isso. E uma palavra às lideranças da igreja para encerrar aqui. As lideranças das igrejas devem aprender sobre o controlar a língua. Pastores, líderes, homens, mulheres, todos nós somos líderes na verdade, todo mundo aqui é líder. Você é líder em casa, você é líder no trabalho. Controlar a língua, pois os líderes devem ser exemplos para o povo. Quem concorda comigo aí, diga amém, Jesus. Os líderes devem ser exemplo para o povo, o qual deve reconhecer os princípios da palavra de Deus na vida dos seus líderes. Muitos estão tão preocupados com o que os outros estão falando a respeito dele. Tem muita liderança preocupada com o que os outros estão falando a respeito dele, ou a respeito dela, que acabam se esquecendo e se descuidando daquilo que eles mesmos estão falando dos outros. Está tão preocupado com o que estão falando a seu respeito, que você se descuida daquilo que você mesmo também está falando dos outros. Você precisa ter cuidado com isso. Eu, pastor Oswaldo, todos nós, a nossa língua é uma arma poderosa a ser usada contra o inimigo e não a favor dele, amém, povo de Deus? Contra o inferno e não a favor do inferno. Essa arma deve ser carregada, municiada com o poder da palavra de Deus. Eu creio que a igreja começará a mudar. Creio que a igreja começará a andar. Creio que a igreja começará a crescer nesse ensino e crescendo e andando nesse ensino. A igreja vai neutralizar todo espírito de discórdia. A igreja vai neutralizar, amém, povo de Deus, todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, todo espírito de heresia, de rebelião, de ciúmes. A igreja começou a andar nesta verdade, aprendendo este ensino, neutralizando, aprendendo cada dia a estabelecer uma igreja unida, aprendendo cada dia a estabelecer uma igreja saudável, uma igreja próspera, uma igreja operosa, uma igreja amorosa, de um mesmo sentimento e parecer.
Quando, pastor Oswaldo, um negócio desse pode acontecer? Quando que uma utopia? Não, não é utopia não. Isto é possível. Quando cada um domar a sua própria língua. Quando cada um controlar a sua própria língua, através do poder da palavra de Deus. Encerro lendo com vocês Provérbios 12, 18 e 19. Vamos ler aqui. Alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada. Cuidado com tagarela. Se alguém aparecer na sua casa para falar de alguém, fala: nesta casa não se fala mal de ninguém. Nesta casa nós oramos pelas pessoas. Não ponha lenha no fogo. Não ponha lenha no fogo. E me falar uma coisinha para você, já sai dali desse tamanho. Não coloque a sua língua, a sua vida, em coisas que não lhe diz respeito. Não fique comprando briga dos outros e falando. Vai ser ruim para você, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho, para a sua vida espiritual. Cuide da sua vida. Cuide da sua família. Cuide da sua intimidade com Deus, da sua espiritualidade. Há alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Amém, povo de Deus? 19, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa, apenas um momento. 15, versículo 1. 15, verso 1, rapidamente. Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta branda, é verdade ou não é, irmãos? Se a pessoa falar com você, ela vem com um tom de voz, e você querer falar com mais alto que ela, a briga está feita. Mas se a pessoa vem em cima de você, e você, aleluia, irmão, calma, irmão. Calma, irmão. A pessoa dá mas se ela dá um grito, você grita mais? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quanto mais duro você falar, mais irado o outro fica também. Então, de sabedoria. Sabedoria, amém, povo de Deus? Olha o verso 4. Aí mesmo, 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Deus te abençoe. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma. Deus abençoe.